Essa é a nossa sexta aula, né, do curso de Ciência dos Materiais e nós vamos falar hoje, né, sobre as propriedades ópticas dos materiais. Nós já vimos em aulas anteriores algumas outras propriedades, né, na aula anterior a propriedade térmica e em outras aulas propriedades magnéticas e elétricas, e a propriedade óptica também é um dos fenômenos que a gente utiliza muito em engenharia, e não só em engenharia, mas no nosso dia a dia, né, que são efeitos muito importantes. Bom, das características ópticas mais importantes que a gente conhece, que a gente faz uso diário, né, é com relação à transparência, cor, a refração e reflexão, né, da luz nos objetos. Então, para a gente poder entender esse comportamento, é importante a gente saber que esses efeitos de transparência, cor, refração, reflexão, elas dependem do comprimento de onda que a gente está trabalhando. Então, esse comportamento óptico, tá, ele depende desse comprimento de onda ou da cor que a gente está utilizando da luz. E além dessas propriedades, nós vamos ver alguma coisa com relação à luminescência, né, dos materiais. E esse efeito de luminescência, né, ele tem junto a parte da radiação estimulada, que permite a gente construir objetos e dispositivos especiais, como lasers, por exemplo, que é muito utilizado tanto na engenharia, né, na parte industrial, como lasers para corte, para soldas, né, assim como na medicina. E, então, fora esse tipo de comportamento, a gente vai tentar entender também um pouquinho mais da interação do fóton com a matéria, com os átomos, né, para a gente poder entender os efeitos da radiação e entender esse comportamento óptico. Bom, no caso da refração e reflexão, né, a gente sabe lá da física, né, que a luz ela tem uma velocidade, né, no vácuo, né, uma velocidade constante, e quando ela entra no material, ela atravessa algum material, algum meio, ela muda essa velocidade, ela tem uma velocidade menor, e a relação entre a velocidade no meio de propagação e a velocidade no vácuo, tá, é o que a gente chama, né, de índice de refração, que tem esse tipo de definição. Então vocês estudaram isso lá já em física, e a gente vai entender um pouquinho mais como é que os materiais se comportam com relação a esse tipo de propriedade. Bom, nessa fórmula, né, o epsilon é a permissividade elétrica da radiação eletromagnética, e o μ é a permeabilidade magnética. Aqui nós temos, né, o efeito da refração e da reflexão da luz nos materiais. Então, sempre que a luz atravessa, né, de um meio para outro, né, a velocidade da luz ele vai ser diferente e você vai ter um efeito de mudança de direção na propagação da luz quando ele atravessa um material para outro. Então, nós temos aqui, por exemplo, a incidência da radiação numa superfície polida, né, de um material transparente, onde parte desse material, dessa radiação, ele é refletida e parte é refratada. E quando você tem a refração do material, né, na verdade, ele sofre um desvio, porque a velocidade da luz é diferente no outro meio, e essa relação de velocidade ele permite a gente calcular qual que é o desvio, tá, que ele vai sofrer quando ele atravessa de um meio para outro. Então, essa diferença de ângulo, né, ele tem a ver com a diferença do índice de refração do material. Só para a gente ter uma noção dos vários índices de refração dos materiais, né, nós temos aqui, né, uma tabelinha onde a gente considera o índice de refração do ar, né, aproximadamente 1 igual do vácuo, né, tem uma pequena diferença, mas é praticamente a mesma, e da água é de 1,3, o álcool etílico de 1,36, o acrílico é bem próximo do vidro, então são materiais que, uma vez justapostos, né, ele vai apresentar um tipo de desvio muito pequeno, você quase não vai notar a junção desses dois materiais. E a glicerina, por exemplo, 1,9, e o diamante, né, 2,4, né, de índice de refração. É um dos materiais de maior índice de refração que a gente tem. Bom, duas condições, né, são importantes para contribuir com o aumento do índice de refração. Quer dizer, como é que a gente faz para alterar o índice de refração dos materiais transparentes? Será que é fácil de fazer isso? Bom, geralmente o índice de refração está relacionado, né, também com a densidade do material. Então, quanto o material mais denso, né, geralmente ele vai tender a ter um índice de refração maior. Tá? Então, alterando, né, ou você adicionando algum elemento no seu meio, você consegue alterar o índice de refração desse meio.
A refração, né, ele pode ocasionar também nessa mudança de índices de refração de um meio para outro, causar o que a gente chama de birrefringência, quer dizer, quando o material não é isotrópico, né, não é que tem propriedades diferentes nas diversas direções, por exemplo, quando atravessa um cristal, se ele apresentar velocidades diferentes, dependendo da direção cristalina que ele está atravessando, esse material vai apresentar, né, dois índices de refração, né, que vai caracterizar uma birrefringência do material. Assim como a gente tem, por exemplo, no cristal de calcita, né, onde, se você observar uma imagem, né, através de um cristal de calcita, essa imagem vai ser duplicada. Tá? Bom, um outro efeito que é importante a gente ter também é a dispersão. Então, dependendo do tipo de material, né, e geralmente quando você atravessa um material para outro, quando ele tem essa mudança de índice de refração, você tem também associado uma dispersão, né, da luz. E quanto maior a dispersão da luz, a gente tem o efeito, né, do desdobramento dessa radiação monocromática, né, da radiação branca, né, nas cores do arco-íris. Bom, uma outra coisa que é importante a gente lembrar é que no caso dos metais, dos materiais metálicos, como os metais, né, devido à sua estrutura, das ligações químicas, eles apresentam elétrons livres na sua estrutura, esses elétrons livres, eles acabam absorvendo quase toda a radiação visível. Então, na faixa de comprimento de onda da radiação visível, né, os metais são praticamente opacos, ele absorve essas radiações, né, e então a gente não consegue ter, pelo menos para a radiação visível, né, metais transparentes. Tá? Só que esses metais eles não são só opacos à radiação visível, mas a toda a radiação de alto comprimento de onda, né, como ondas de rádio, TV, micro-ondas, infravermelho, né, e ele só vai ser transparente, né, em radiações de alta energia, né, como raio-x e raios gama. Bom, uma outra coisa que a gente precisa prestar atenção também é que no caso da radiação, quando ela é absorvida pelos materiais, uma parte da energia ela pode ser transformada em calor. E no caso dos metais também, como os elétrons eles estão praticamente livres na estrutura, toda vez que ela recebe uma radiação, que ela absorve uma certa radiação e ela recebe energia, ela pode retornar ao seu estado inicial a sua orbital de origem, emitindo radiação também. Então, nós temos aí uma grande parcela da radiação absorvida sendo reemitida pelo material. Então, a contribuição... uma outra coisa que é importante, né, é que a reflectância da maioria dos metais, né, ela se situa em torno de 0,90, 0,95, ou seja, 90 a 95% da radiação incidente nos metais são refletidas. Tá? Então, isso quer dizer que, por exemplo, a cor que os metais apresentam, normalmente ela é uma contribuição da parcela, principalmente da parcela refletida, e mais uma contribuição da parcela reemitida, né, dos materiais. Tá? Então, é essa composição que vai dar a cor característica, né, dos metais e do brilho metálico. Por exemplo, o ouro, né, ele é um material que ele consegue absorver radiações praticamente de metade da radiação visível para baixo, né? Para baixo a gente diz de menor comprimento de onda, né? Ou de maior energia, ele consegue absorver. E acima disso ele reflete. Então ele vai refletir, por exemplo, a radiação de cor amarela, vermelha e assim por diante. Por isso que o ouro ele acaba tendo uma coloração amarelada, né, forte. E enquanto que, por exemplo, no caso da prata e do alumínio, né, ele tem uma reflexibilidade muito grande, onde mesmo em comprimento de onda próximo do ultravioleta, ele reflete quase que todo o comprimento de onda. Então, ele vai apresentar uma cor esbranquiçada. Só para vocês terem uma noção um pouquinho melhor do que é essa refletibilidade, a reflectância, tá, do material, a gente tem aqui um espectro, né, em relação ao comprimento de onda e a reflectância para o alumínio, a prata e ouro. Então a gente consegue observar aqui, por exemplo, que no caso do ouro, essa faixa de comprimento de onda, exatamente entre 400 a 650, perto de 700 nanômetros de comprimento de onda, é a região do visível.
né? Então ele tem um corte bem no meio, onde ele elimina a radiação do verde para baixo, verde e azul, e deixa refletir o amarelo e vermelho, por isso que o ouro acaba tendo essa coloração que a gente conhece. Enquanto que no caso do alumínio, por exemplo, como ele reflete toda a radiação visível, né, ele se apresenta esbranquiçado, né, com aquela cor característica tanto o alumínio como a prata. Então na radiação visível também a prata, ela reflete, né, tem uma refletividade boa. Uma outra coisa que acontece, sempre que você tem incidência de luz em cima de um material, é que se a superfície não for polida, não estiver muito lisa, né, você tem que o raio incidente ele acaba tendo uma reflexão difusa, quer dizer, os raios desviam em várias direções, tá, e você acaba tendo então um material com aspecto difuso ou de aspecto opaco, sem um brilho característico. Bom, uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração é com relação aos materiais não metálicos, né? No caso dos materiais não metálicos, né, como no caso dos cerâmicos e dos polímeros, esses materiais eles não apresentam elétrons livres na estrutura, então essa absorção da radiação pelo elétron ele não ocorre. Então nesses materiais a gente encontra em muitos deles, né, uma propriedade de ser transparente a radiação visível, pelo menos não só na radiação visível, mas em vários comprimentos de onda também. Então, nesses materiais, tá, como a luz atravessa esses materiais, o efeito da refração e da transmissão são dois conceitos importantes para a gente utilizar e que a gente faz muito uso na engenharia desses dois conceitos, tá, para diversos tipos de aplicações no nosso dia a dia. Em termos de aplicações dessas propriedades óticas de transparência, né, o exemplo mais claro, tá, é o uso dos vidros, né? O vidro de soda, né, é o vidro comum de janela, tá? E nós estamos vivendo hoje a era do vidro, né? Não sei se vocês repararam já que por todos os lados que você olha você encontra vidro, né? Vidro de janela, vidro de construção, vidros nas telas de televisão, dos celulares, dos relógios, né? Tem vidro em todo lugar. E está aumentando muito a quantidade de vidros, né, estruturais para aplicações em edificações também. Então, nesse tipo de aplicação, o comportamento desses materiais com relação à luz, tá, são coisas muito importantes. O vidro de solda, por exemplo, o vidro de janela, né, ele tem um baixo índice de refração e altos valores de dispersão. Tá? Enquanto que, se a gente adiciona, né, óxido de bário, tá, ou adiciona algum outro elemento, geralmente elementos pesados, né, para aumentar a densidade do material, a gente acaba aumentando o índice de refração. Por exemplo, adição de óxido de chumbo, né, que ele forma o vidro, chamado vidro cristal. Então, esse copo de cristal, na verdade, que tem um brilho característico, ele reflete, né, parece que mais que o vidro normal. Na verdade, ele faz isso porque ele tem, né, um índice de refração maior e uma dispersão maior também. Então, nesse caso, essa dispersão acaba formando como se fosse prismas, né, que divide a radiação branca nas várias cores do arco-íris, né? Então, ele acaba dando brilho colorido nos vidros de cristal. É importante a gente lembrar que o vidro de cristal, apesar de ter o nome de cristal, ele não é um material cristalino, ele é vidro, é amorfo. Tá? Então, isso são coisas que a gente precisa lembrar, tá? E não confundir só por causa do nome. Bom, uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração também é que a aplicação desses vidros, né, óticos, né, principalmente para uso em lentes especiais, onde você não pode ter muita dispersão, esse vidro tem que ser muito homogêneo. Tá? Então, qualquer heterogeneidade que você tem dentro do vidro, dentro da estrutura do vidro, ou uma tensão interna que você tem no vidro, ele vai causar distorções na propagação da luz, né, quando atravessa esses materiais, que acabam prejudicando o comportamento óptico. Então, para vidros de aplicações ópticas, né, como lentes, espelhos especiais, tá, a gente não pode ter, então, tensões internas no material.
E isso são coisas que, como a gente viu em aulas anteriores, né, que o efeito térmico, por exemplo, né, ele cria distorções, ele cria tensões térmicas, né, ele acaba distorcendo o material. Bom, a absorção e a transmissão, né, do material cerâmico, né, com relação à radiação luminosa, ela depende muito da composição do material. Por exemplo, os vidros de alta sílica, ou chamados vidros de quartzo, né, ou quartzo fundido, ele consegue ter uma transmitância, tá, muito grande, né, desde o infravermelho até o ultravioleta, chegando até próximo de 200 nanômetros de transmitância. Então ele só vai absorver radiações, né, com energia muito mais alta, então com comprimento de onda abaixo dos 200 nanômetros. Então são materiais que, em termos de aplicações ópticas, né, é muito importante. E no caso do vidro de borosilicato, né, essa transmissão ele vai até os 300 nanômetros, então ele consegue transmitir uma parte da radiação ultravioleta, né, mas ele acaba barrando a maioria das radiações ultravioletas. E o vidro de janela comum, como ele tem bastante impurezas também, né, ele acaba tendo uma absorção da radiação ultravioleta grande, né, então praticamente aí abaixo dos 400 nanômetros de comprimento de onda ele consegue absorver a radiação. E, bom, para uso como janelas, isso para nós é importante porque ele barra, né, a radiação ultravioleta que pode causar danos, né, ou queimaduras na nossa pele. Então, o vidro de janela acaba tendo esse tipo de proteção para a gente também. O óxido de ferro, né, assim como a maioria dos óxidos, óxido de titânio, tá, óxido de cromo, quando adicionados aos vidros, né, aos materiais ópticos, ele acaba criando uma absorção, né, muito grande, e são utilizados para fabricar filtros especiais também, tá, para absorver, né, radiações específicas da radiação eletromagnética. Bom, só para vocês lembrarem, né, da radiação eletromagnética, né, o valor em termos de comprimento de onda, né, que a gente tem aqui do visível, da dimensão do visível, em termos de... Bom, nesse gráfico a gente está marcado em frequência, mas essa radiação de 10 a menos 14 de frequência, considerando a velocidade da luz, ele vai dar um comprimento de onda aí na faixa dos meio microns, né, de 500 nanômetros. Enquanto que o raio-x, tá, ele vai estar lá em dimensões aí de décimos, né, de nanômetros. Tá? Então você tem aqui, e outra aqui, por exemplo, né, radiações subsônicas, tá? Onde você tem aí uma frequência aí da ordem aí de Hertz. Tá? Hertz quer dizer, uma onda inteira leva 1 segundo para se propagar. Então, na velocidade da luz, né, o comprimento de onda, né, e a gente sabe, por exemplo, que a velocidade da luz ela consegue dar 7 voltas na Terra em 1 segundo. Né? Então, o comprimento de onda dessa radiação que está nessa faixa de frequência subsônica, ele tem um comprimento aí que dá 7 vezes o diâmetro, o perímetro da Terra. Né? Então, são radiações de alto comprimento de onda. E por isso que a gente fala também que a radiação eletromagnética é um dos efeitos da natureza que tem maior expansão, né, assim, entre o menor e o maior. Né? Bom, junto com todo esse tipo de propriedade óptica, né, uma coisa que a gente está acostumado a ver, né, por qualquer lado que a gente olha, são cores. Né? E as cores, de onde vêm essas cores? Né? Então, a grande maioria das cores dos objetos que nós temos, né, ele vem desse efeito da radiação com os materiais. E não só isso, essa transparência óptica ou a refletividade desses materiais, ela depende de alguns componentes, né, como, por exemplo, os pigmentos, né, que são utilizados nas tintas. Tá? Então, é muito comum, né, a gente utilizar pigmentos para alterar a coloração dos objetos. Tá? Então, esses pigmentos, né, normalmente são feitos de óxidos, tá? E esse tipo de óxido, então, ele vai alterar a forma como a radiação é absorvida e é refletida nos materiais, dando toda a coloração que a gente tem.
E uma coisa que a gente precisa lembrar também é que como os cristais, né, e esse tipo de oxidação ou das impurezas que interagem com esses materiais, com materiais cerâmicos, à medida que a gente aquece esse material, que ele tem uma difusão, né, a gente muda a concentração desses materiais na superfície, então a gente consegue alterar a cor também, né, desse tipo de material. Por isso que os produtos cerâmicos queimados, né, todo tipo de cerâmica queimada, ele tem uma coloração e a gente consegue ter pequenas variações dessas colorações alterando o processo, tá, de queima dessas cerâmicas. E pode ser bom, pode ser ruim às vezes, né? É que pequenas diferenças no processo de fabricação, por exemplo, de temperatura ou do processo de queima, tempo de queima, ele acaba dando diferenciação de coloração dos lotes, por exemplo, das cerâmicas, né, que a gente compra para uso na construção civil. Esse tipo de material, também de pigmentos, né, elas são usadas para fazer mistura com as pinturas, com as tintas, né, com a látex para ajustar a cor ou para mudar a coloração das tintas. E no caso do pigmento, né, além do pigmento que é adicionado na tinta, geralmente são adicionados elementos para alterar a viscosidade dessas tintas, para facilitar, né, o recobrimento dessa tinta nos objetos, ou a pintura, né, dos objetos. Então, esse tipo de controle é feito com a adição chamado de fillers, né, que são pós que alteram essa viscosidade, e geralmente esses pós são ou de sílica, né, pode de sílica fina, ou pode de óxido de titânio. Tá? Então, por exemplo, o óxido de titânio, né, ele tem uma coloração esbranquiçada e ele é utilizada na mistura com plástico para dar a coloração desses copos descartáveis, né, dos pratos descartáveis que são brancos, né? Essa coloração branca vem do óxido de titânio que é adicionado junto com esse material plástico. Bom, fora essa parte da adição específica, né, desses pigmentos para usar em coloração, a gente pode também, no caso das tintas, além de ajudar na coloração, por exemplo, você já deve ter visto tintas metálicas, né, que são usadas em pinturas de carro. Além dessa coloração específica que a gente tem na tinta, é que a adição de metal na tinta, dependendo do tipo de metal, ele pode servir como um elemento protetor também, né, de ser por exemplo, um metal de sacrifício, né, para proteger de oxidação também. Então, esse tipo de recobrimento para proteção, né, a gente vai estudar, né, numa aula, em algumas aulas daqui para frente, falando sobre os sistemas de corrosão e de proteção dos materiais. Bom, com relação aos pigmentos inorgânicos, né, que a gente faz uso, né, nesse tipo de aditivos, um dos maiores usos, né, como eu estava comentando, do titânio, né, que é adicionado aos materiais plásticos, né, para deixar o plástico branco. A gente tem aí os diversos tipos de dióxidos, né, e para poder alterar a cor, tanto do azul púrpura, o verde amarelado, né, do cromo, a cor avermelhada, né, laranjada do ferro, né, e assim por diante. Então nós temos aí uma série de óxidos, tá, específicos que a gente adiciona para poder alterar a cor dos materiais. Em materiais semi-vitrificados, né, que são geralmente utilizados em materiais cerâmicos, né, a gente também faz muito uso desses óxidos, tá, e ele tem um outro comportamento que é com relação à propriedade de ser inerte a uma série de parâmetros, tá, para ajudar no processo por exemplo, de não ser reativo ou de ser menos corrosivo, né, nos materiais. Existe uma outra propriedade importante também, né, dos materiais com relação à luz, tá, é que é o efeito da luminescência. Então, esse efeito da luminescência, ele aparece toda vez que um material sofre incidência de uma radiação de alta intensidade, como radiação ultravioleta, né,
E dependendo do material, essa radiação ultravioleta ele consegue promover os elétrons, né, da última camada para um nível mais energético. Tá? E esse nível energético, tá? A hora que esse elétron decai, ele retorna ao seu estado fundamental, ele emite uma radiação específica. Tá? Então, essa absorção e reemissão da radiação é o efeito que a gente tem tanto na fluorescência como na fosforescência ou incandescência dos materiais. Tá? E no caso da fluorescência, assim como a gente tem, por exemplo, na luz comum, essa luz fluorescente, né? Nós temos então radiações, além da luz visível, uma radiação ultravioleta sendo produzida dentro da lâmpada, que em contato com uma camada de fósforo, tá? Essa camada de fósforo, ele joga os elétrons na última uma camada superior e a hora que ele decai, ele emite uma radiação branca, tá? que dá a luminosidade branca dessas lâmpadas. Só que nesses materiais fluorescentes, né, se você para de incidir essa radiação incidente, esse decaimento ele para instantaneamente. Tá? Em alguns materiais, esse decaimento ele leva um tempo para decair. Né? Assim como a gente tem materiais radioativos que têm meia-vida, né? Então, tem alguns materiais que têm um comportamento parecido, né, com a reemissão dessa radiação luminosa. Tá? Então, ele mantém armazenado elétrons nessa camada e vai decaindo ao longo do tempo. Então, mesmo que você para de excitar os elétrons, de jogar ele para o nível mais energético, tá? Ele continua emitindo luz, que são os materiais fosforescentes. Tá? Então, a gente faz vários tipos de uso desse tipo de material fosforescente, geralmente para sinalização, né, em locais escuros, onde você possa ter uma perda de luminosidade. Tá? Então, para segurança, de ter objetos fosforescentes que consigam manter aí um brilho, uma luminescência, né, por mais tempo, né, sem ter a incidência da radiação excitando esses elétrons. E esse tipo de efeito, tá, né, de luminescência, tem alguns materiais que ele consegue armazenar elétrons nesse nível de energia, onde esse elétron ele só vai decair se ele for excitado por alguma fonte externa. Tá? E isso é o que acontece, por exemplo, com o laser. Né? E devido a esse tipo de propriedade, a gente consegue fabricar, então, lasers onde a gente consegue, por exemplo, né, no caso de um cristal de safira, né, com impureza de cromo, então, que é o cristal de rubi, ele tem esse tipo de propriedade. Os elétrons que são excitados, né, em uma camada mais externa, ele acaba se acumulando nesse nível de energia e ele só vai decair daqui para baixo, né, quando ele tiver uma emissão estimulada. Se você passar um fóton de mesma energia, né, desse gap, aí ele vai estimular esse elétron, que ele vai decair e vai emitir uma radiação de mesmo comprimento de onda, né, e na mesma direção da radiação incidente. Ou seja, ele duplica o fóton. Então, se você tiver uma estrutura cheia de coisa desse material, o fóton que você emitir aqui, ele vai sendo amplificado. Tá? E essa amplificação é que ele faz com que a gente consiga ter, né, aí o uso do laser. Então, ele tem algumas características próprias, né, como sendo uma luz coerente, quer dizer, ele é monocromático, um comprimento de onda bem definido, de mesma fase, né, então ele soma a energia, né, dessa radiação, e normalmente a radiação do laser ele é paralelo, então para a gente poder conseguir aí uma intensidade grande de fótons na mesma direção, né, a gente geralmente faz aí no dispositivo que produz o laser, né, de ser um feixe paralelo, e é que a gente consegue fazer uma série de usos, né, desses lasers no nosso dia a dia. Né? Então, em termos de aplicações industriais, né, a gente usa o laser tanto para corte de materiais, né, o laser de alta intensidade, como para soldas. E no nosso dia a dia a gente faz usos diversos do laser, como nos leitores de CDs, DVDs. Né. As aplicações ópticas nos materiais, né, são diversas. Né, e entender um pouquinho melhor como é que esse comportamento age é importante para a gente poder fazer uso, por exemplo, em sensores. Né.
No caso dos sensores ópticos, a gente consegue usar tanto os efeitos de reflexão, dispersão, difusão de luz, a interferência, absorção, refração, os vários efeitos ópticos que a gente tem na interação com os materiais, tá, de usar essa propriedade para criar um sensor. Tá? E toda vez que você faz alguma interação desses efeitos com a matéria, a gente consegue, né, ou fazer uma mudança no comprimento de onda, ou na sua amplitude, ou uma mudança de fase, na polarização da luz. Tá? Então, trabalhando esses conceitos, a gente consegue criar aí diversos tipos de sensores, né, e de dispositivos para fazer automação, por exemplo, né, dos processos. Com relação à parte dos sensores ópticos, né, nós já temos uma série de dispositivos ópticos, né, que fazem uso dessas propriedades, né, que ele tem algumas características muito vantajosas, né, que ele não requer contato físico com o objeto que ele está interagindo. Tá? Ele é muito sensível a vários tipos de materiais, então, de interação com materiais. Ele apresenta uma vida útil elevada, então o tempo de vida desses sensores ópticos é muito grande. Tá? Ele apresenta boa repetibilidade, então os efeitos que a gente obtém, né, de um sensor óptico, né, ele tem essa repetibilidade, não tem uma dispersão muito grande nesses valores de dados. E uma outra coisa muito importante é que o tempo de resposta, como a velocidade da luz é muito rápida, o tempo de resposta é muito rápido também. Tá? Então, o uso dos sensores ópticos hoje na área industrial é muito grande e a gente faz muito uso desse tipo de propriedade.